Foco no Afeto de número 252. Tema de hoje: pressionados para casar. Vocês conhecem essa música? Pois é, é assim que eu acho que você escuta essa música quando te pressionam para casar. Ou quando você vê alguém sendo covardemente pressionado para casar. Porque a marcha nupcial, tem a de Wagner, a de Mendelssohn, que são músicas maravilhosas, elas se tornam jingles, vamos dizer assim, de um comportamento apodrecido. Eu não estou dizendo que em si é podre, porque se a pessoa escolhe o casamento, se ela gosta do casamento, se para ela aquilo lá é sequência de uma situação amorosa, harmoniosa, está leve para aquela pessoa, não é disso que eu estou falando hoje aqui. Eu estou falando daquele casamento que é imposto mesmo, que a pessoa aceita como imposição. Então a marcha nupcial se torna hino à desgraça, um hino à desgraça, uma marcha fúnebre, na verdade, ok? Quando você ouve aquilo ali, quando você ouve a marcha nupcial que você está se sentindo pressionada a casar, aquilo ali te traz sentimentos ruins, sentimentos de inadequação, sentimento de tristeza, de desadaptação, de desarmonia, de inferioridade equivocada, de ser uma pessoa não hábil o suficiente para ser incluída no social, incluída no grupo humano. O social fica sendo confundido com o grupo humano. Biologicamente, na excelência, o grupo humano é bem legal, bem melhor do que isso que a gente tem aqui, ok? Muito melhor, tá? Agora, a gente precisa se sentir incluído nesse grupo humano para nos sentirmos, para termos o nosso sentido de vida cumprido, porque a nossa principal vocação, a básica, biologicamente até falando, é a colaboração, ok? Então, se eu não me sinto incluído, me sentir desprezado, colocado de lado, inferiorizado, isso é morte em vida para a gente. Isso é uma condução para a depressão, é um convite à doença, ok? Então, quando você ouve, está pressionada para casar há muito tempo, e você tem uma vida amorosa atípica, vamos dizer assim. Falamos na semana passada de amores atípicos. Não existe amor atípico, existe amor. Mas para o social, o amor é atípico, que você vive, a forma como você vive. Ou simplesmente você gosta de levar uma vida na solitude, que não é solidão, que não tem nada de abandono, ok? Mas o social não vê isso. O social vê uma planilha cartesiana com obrigações, com deveres ali. Direitos, social esqueceu de colocar direito, porque não está nem aí com o que você está sentindo, mas você tem que cumprir aqueles itens ali. E se vocacionalmente você não tem essa propensão para viver felizmente e coincidentemente de acordo com os parâmetros sociais, que isso acontece, a pessoa tem uma configuração, está num nível de consciência que ela quer sim casar e viver dentro daquele padrão, que não incomoda, ela nem está pensando no padrão. Houve uma coincidência lotérica entre o que ela precisa como expressão, como configuração de vida, e que o social exige. Junta aquilo que a pessoa quer fazer com aquilo que ela deve fazer, e que é muito difícil isso, no que se refere a uma postura em relação à união afetiva, quando a gente fala de afeto, porque a gente é muito único. Nós somos muito parecidos, quase idênticos até em muitos aspectos, mas a gente é muito diferente na essência, até mesmo do ego, na forma de expressão. Isso que torna a nossa espécie rica, e por isso que ela é colaboracionista. Você vê um lado da verdade que eu não vejo. Então juntos, só juntos a gente está mais próximo de enxergar esse negócio que a gente chama de verdade, que na verdade é uma ilusão, não existe isso aí. Me refiro, quando falo a verdade, de uma forma metafórica, um eufemismo, para uma realidade palpável, mas não atingível por um indivíduo. A gente só atinge essa realidade, essa configuração, quando estamos em grupo, ok? Então, quando uma pessoa nasce com uma configuração que está harmoniosa com o social, por coincidência ela nem se preocupou com o social, então para ela não afeta nada, não toca nada, não destrói nada, não denigre nada. Então para ela está tudo bem. Até o dia que não é mais, porque a consciência evolui. Então, muito provavelmente vai chegar uma hora que o formato padrão de casamento para essa pessoa vai mudar. Aí sim ela vai ver a rota de colisão em que ela está.
Se ela tiver muita força de caráter, se ela tiver muita percepção de si própria, se é uma pessoa que tem autoconhecimento, ou seja, se a pessoa medita, ela se percebe, ela se conhece, não é do ponto de vista de olhar no espelho e me conheço, não é do ponto de vista sei quando fico nervoso, quando fico irritado, quando fico contente, que é uma coisa de análise de comportamento do ego. Também não é isso autoconhecimento no meu entender. Autoconhecimento é uma percepção de quem a gente é, e isto, quando descobrimos, é indizível. Então, quando esta pessoa se conhece neste nível, aí sim, quando ela viu que o casamento não é mais o formato, ela está lá no meio de um casamento, ela muda a configuração, conversa com o parceiro, e se der certo, continua uma configuração mudada. Ou seja, o casamento, assim como as pessoas evoluem, o casamento, os contratos, as acomodações, o lar, tudo precisa ser flexível. A sociedade atrapalhada, a sociedade doente, quer que a gente compre uma casa e que essa casa tenha a mesma decoração para o resto da vida, os mesmos equipamentos, como eram aquelas casinhas americanas da década de 40, 50, 60, aquelas casinhas em série, tudo uma do lado da outra, tudo bonitinho, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo comportamento, todo mundo sai em um determinado dia à noite para dançar, todo mundo... que na verdade ali isso era só aparência, porque ali acontecia muita coisa no paralelo a bem da saúde das pessoas. Pena que elas pagavam um preço muito grande quando eram descobertas, estavam fazendo alguma coisa no paralelo que não era aceito pelo social, não é? A lamentar isto aí, ok? Então, quando essa pessoa, voltando, quando essa pessoa que tem essa consciência e descobre que o casamento já não comporta mais o comportamento, a expressão dela, essa ficha cai pela consciência dela, porque a consciência evolui, a nossa percepção evolui. Que bom que evolui. Então essa pessoa conversa com o parceiro, se der certo, deu, continuam juntos, se não der certo, separa, se não der certo, muda a configuração. Ok? Mas a pessoa continua saudável. Muitas vezes a gente confunde, puxa vida, vai dar um trabalho ser diferente. Espera um pouquinho, você já é diferente. Vai dar um trabalho declarar que você é diferente e exercer a sua diferença. Então vai dar um trabalho. Então você escolhe. É uma escolha, não tem saída, gente, é uma escolha. Ou você, que é diferente, você tem uma consciência diferente, está fora do típico do social, que eu entendo que seja a maioria de nós, quando se conhece e se percebe. Se você é diferente e não quer, não aceita essa pressão para casamento, mas você concorda com o social só para não dar trabalho, porque vai ofender mamãe, papai, vovó, tia Quincota, tia Mariquinha, não sei o que, o tio não sei o que lá, aquele outro, não, vovô tá mal, nossa, o vovô tá para morrer a qualquer hora, já se a pessoa assim, por minha causa, fica sabendo que eu não quero casar, ele tem um infarto e morre. Se você está pensando nesse tipo de concessão, que implica na castração da sua expressão, não é uma concessão que você larga um lazer e vai fazer uma atenção até para esse vovozinho querido, ficar lá com ele, bonitinho, isso legal, afeto, maravilhoso. Agora, uma concessão existencial, você vai castrar a sua existência por causa disso. Então aí, e você está fazendo isso porque dá menos trabalho agora, do ponto de vista imediato, porque a tua saúde começa a ir para o brejo, aí você vai ter um trabalho com a sua saúde mental, começa com a saúde espiritual e mental, depois vai para o corpo. Você demora para perceber, demora para ter o sintoma, você vai ficando tristinha, nem percebe, naquele álbum de retratos em que você vê uma foto sua antes de ter feito a concessão e uma foto depois. Aí você está vendo aquela foto e se cai uma ficha, você está no espelho, você vê uma lágrima correndo e você vendo o quanto você negou você mesma, o quanto eu neguei de mim mesmo. E aí você olha aquilo lá e fala, meu Deus do céu, como eu estou não vivendo a minha história, como eu me neguei em malefício de mim, me neguei em benefício, suposto benefício de outrem. Que saúde tem aquele outrem que entende que a saúde dele depende da sua doença? Que nível de consciência tem? A gente respeita os níveis de consciência, mas eu não preciso compactuar de jeito nenhum. Então, se aquela pessoa tem um nível de consciência mais grotesco, primitivo, onde prevalece posse
interesse, controle, tirania, etc. e tal, mesmo que polidamente ou disfarçadamente, como na maioria dos casos é, geralmente de mãe para filha. Não estou demonizando as mães, eu estou falando geralmente de mãe para filha. Tem muita mãe aí que tinha que ser uma referência. Eu sou contra referências, mas valia como uma referência, vai para algum número de pessoas. Geralmente vem de mãe esses padrões impostos. Que tipo de concessão devo fazer a alguém que, para a saúde própria, ela acha que você deve incorrer em doença? Um ato seu que implica em doença para você, mas que implica em saúde para ela, ela acha que você tem que abrir mão da sua saúde para favorecer a saúde dela. Isso é um imenso egoísmo, egocentrismo, ok? Tem gente que faz isso, e eu noto que, infelizmente, minhas queridas, meus queridos, a maioria de nós faz isso. E a maioria de nós sem perceber. A gente não nota. A gente não percebe isso aí. Depois de um tempo, nossa, meu Deus. Que aí a pessoa, de repente, é exigida por outro, e aí percebe que ela não consegue fazer concessão, porque ela não vai ficar bem, ela vai ficar mal até. Mas aí se cai uma ficha, se tem um insight, ela percebe, estou prejudicando a mim mesmo ao ajudar ou ao fazer uma concessão social àquela ou aquelas pessoas. Muitas vezes essa pessoa se revolta, acha feio, não vou fazer concessão nem nada, mas não aceita que o outro não faça concessões a ele. Ainda é o cego. Tem bastante. Eu tenho certeza que grande parte de vocês que estão aqui me ouvindo, vocês já conhecem ou já viveram isso, não é? Muitas vezes a gente mesmo já fez isso, sem querer, e não é sem querer querendo, como diz o Chaves. Muitas vezes a gente fez isso sem querer mesmo, depois aí cai a ficha e tudo bem. Olha, tudo bem, nada de a gente ficar se achando cruel, etc e tal, porque é o nível de consciência. Temos que respeitar o nível de consciência, ok? Daí até a inutilidade do perdão. Como é que eu posso me punir? Porque fiz alguma coisa para a qual não tinha tanta consciência quanto tenho hoje. Então, não tinha consciência, agi daquela forma. Hoje percebo, não repito mais aquilo, porque tenho a consciência. E assim vai. Só que, como está todo mundo evoluindo em níveis de consciência diferentes, isto é uma característica específica espiritual do planeta Terra, onde as pessoas estão unidas aqui numa diversidade de níveis de consciência muito grande, ok? Porque quando a gente morre, a gente sai daqui, na melhor das hipóteses, quando a gente sai daqui com bons sentimentos, numa frequência boa, a gente vai para lugares cuja única lei é a afinidade. A gente é atraído automaticamente para lugares que estão como a gente está. Falei no vídeo passado, repito, acho importante repetir isso. Mas eu sou uma pessoa muito boa, eu faço bem, faço caridade, faço isso, me preocupo com os outros, me ocupo com os outros, eu vou para o céu, eu vou para um lugar maravilhoso. Não é por aí, você pode fazer o que você quiser ou pode não fazer nada, é o que você está sentindo. É o que você sente. O maior benefício que você pode dar para a humanidade é você manter sentimentos saudáveis. Estou fazendo um parênteses aqui porque é importante. É você manter sentimentos saudáveis. Porque você faz caridade, mas lá dentro você fala, eu sou um idiota, eu sou um cretino. Eu estou fazendo caridade porque não, a vida é uma droga, porque não sei o que. Putz, ferrou. Você sai daqui e você vai para um lugar onde é todo mundo na mesma. Está todo mundo igual lá, para quem acredita em reencarnação. Se você não acredita, por favor, vira essa página desse vídeo aqui e volta depois, né, lá para frente, quando não estiver falando mais disso. Então, é o sentimento com que você vive as situações que vai fazer com que vai dar a você a noção do quanto você está de fato vivendo aquilo. Tem gente que gosta de negar os padrões sociais, tem a pressão para casar, a pessoa até quer, mas ela não quer de birra, de raiva, de ódio, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, também eu vou ferrar com a vida deles, eu não vou casar. E digamos que a vocação dessa pessoa, o sentido de vida dela seja casar até mesmo dentro do esquema padrão do social, de raiva ela está estragando a vida dela. Quer dizer, só de sentir a raiva já está estragando, ok?
Né? A gente sente raiva, é natural. Estou sentindo raiva, não é negar a raiva. Estou sentindo a raiva, estou com raiva. Então agora eu vou meditar. Não vou negar a raiva. Sinto a intensidade da raiva e vou meditar em seguida. Aí é uma faxina que acontece. Só quem medita sabe disso, ok? Então essa pessoa gostaria de casar. Ela acha bonito o casamento, mas de raiva ela não segue. Então é o revoltado que mora sozinho e foge de casa. É aquela pessoa que não segue os padrões, mas não por convicção, não porque o ser dela, ela, está fora do padrão. Não, ela faz por guerra, por ódio. Bom, aí já é um nível até inferior no que se refere à frequência do que estamos falando aqui, né? Nós estamos falando, mas é bom notar isso, é bom anotar, é bom ter isso falado. Pressionados para casar. Eu estou supondo aqui, estou falando com aquelas pessoas que não têm essa vocação, não tem esse sentimento, pelo menos agora. Querem casar, mas não agora. E se não casarem, tudo bem. São pessoas que estão focadas no afeto, não estão focadas na forma. Jesus do céu. O casamento, quando você estuda história, você vê que o casamento ele foi formado, ele foi forjado com um intuito bélico, para quem está no poder preservar o seu poder, mesmo depois de morto, através da formação de uma dinastia. Pelo menos a intenção é essa. É aquela coisa que você encontra, eu não vou citar um país específico, isso aconteceu e acontece no mundo todo. Eu consegui o poder aqui, e meu filho vai ter que fazer o que eu faço para preservar o poder. E o filho toma porrada, toma biaba a vida toda para negar ele mesmo se ele quer ser outra coisa, exercer outra coisa, outra profissão, e aí ele cresce só para preservar o poder. Porque se o filho falar que não vai fazer, ele está renegando toda a vida de sacrifício que aquele pai teve para gerar a família, sustentar a família e construir todo aquele poder, ainda que seja sólido. Difícil um poder que não seja, não é? Difícil que não seja. Maior sordidez do que essa, eu acho difícil achar, aquela em que eu parto do princípio que o meu filho vai ter que dar sequência ao que eu estou fazendo. Que isso, meu filho é meu filho, a cabeça dele é a cabeça dele. Ele faz o que ele quiser, o que ele sentir da vida dele. Já tem muita gente achando isso e tentando exercer isso. Mas a pressão para casar, gente, vem deste pensamento, vem daí, a origem está lá atrás, na preservação do poder. Os grandes impérios, o cara constrói um império, uma coisa tão complexa, de uma crueldade tão grande, massacrando populações e populações, e assim, ele sente que se morrer, com a morte dele, se acabar aquele poder, ele sente que vai ter sido inútil a existência dele. Não. Nem sei que adjetivo dá para isso, é um estragado equívoco esse. A gente vive a vida da gente, e já é muito. Se eu conseguir viver bem a minha vida, se eu conseguir exercer meu sentido de vida, pronto, eu estou fazendo o melhor benefício que posso fazer para mim e para a humanidade. Se eu não me negar a mim mesmo, é isso aí que eu preciso fazer. Está acontecendo, está florescendo um grupo de seres humanos que tem esta nova pegada, essa pegada diferente, de perceber que a vida pode ser vivida, sim, e deve ser vivida a bem da saúde, de si próprio e dos outros, da forma que a pessoa existe. Cada um de nós tem uma forma de existir. Nós precisamos basicamente colaborar. Nenhuma dessas existências atípicas em relação ao social, nenhuma dessas existências exclui a interação social. Você não vê ouve muito pouca gente, eu quero me isolar completamente, ir lá para o Tibete, ir lá para uma montanha qualquer, viver sozinho. Tem gente que faz isso, cuja vocação é essa. Respeitemos, ok? Mas isso é exceção, não é regra. As pessoas querem uma vida comunitária de alguma forma harmoniosa, é o que todo mundo está procurando, com foco no afeto. A questão é que a diferença de níveis de consciência, então o respeito e a aceitação a esses níveis de consciência e a forma de convívio entre esses díspares níveis de consciência ainda está muito primitivo, pouco percebido o como fazer isso.
É distância saudável, gente. Se você pensa muito diferente de mim na maioria das coisas, eu não vou brigar com você. E nem você comigo. A gente vai aprender a exercer a oposição amistosa. Você pensa diferente em tudo. Você acha que tudo aquilo que eu penso é errado, é destrutivo, é louco. E a recíproca é verdadeira também. Digamos que eu vou te respeitar. Eu não vou interferir na sua vida. Não vou querer que você haja como eu ajo. Que você pense como eu penso. Que você sinta como eu sinto. Não. Não vou querer ficar te convencendo a sentir o que eu sinto, do jeito que eu sinto. Porque isso é estupro também. É o tal do negócio, pressionados para casar. Não vou incorrer nesse erro. E numa condição ideal, você também não vai incorrer nesse erro comigo. Se a gente consegue se encontrar e dar um abraço afetuoso, e acabou aí, um olhar amoroso, tá bom. Tá bom. Uma troca energética fraternal, amorosa, fraternal, tá ótimo. Tá ótimo. Tempos atrás, e ainda hoje, a disparidade de nível de consciência provoca morte. Pensa diferente de mim, logo é meu inimigo. Isto é pensamento de quem está inserido e vivendo dentro da máfia, dentro de máfias, de facções criminosas, ok? Porque o cara está na correria do bandido. Então, quando alguém pressiona você para casar, o pensamento é mafioso. O pensamento não é bondoso. Ah, é para o seu bem que eu estou falando isso. É para você não se sentir um rejeitado, uma rejeitada. Ah, meu Deus do céu. Matando você em nome do suposto amor. A colocação nunca deve ser: você precisa casar. Não. Como é que você vive a sua vida afetiva? Assim. Você está feliz? Não estou completamente, mas estou. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Além de não encher o saco, posso fazer alguma coisa para ajudar? E não ajudar, quando eu falo isso, eu não estou pensando impor meus pontos de vista. Eu vou empaticamente esquecer de mim, porque empatia eu tenho que esquecer de mim. Eu vou entrar dentro daquela pessoa que diz que não está feliz, mas não totalmente, e eu, colaboracionista, amoroso, estou lá querendo ajudar a pessoa. Então eu vou ver o que ela está vivendo, o que ela está sofrendo, qual é o conjunto de valores daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Não para contaminar mais uma pessoa com o meu nível de consciência e minha filosofia. Por que eu falei contaminar? Porque não é o nível dela. Ainda não caiu a ficha para ela, ou já caiu a ficha para ela, porque se eu falo ainda não caiu, parece que eu sou superior, eu já sei de tudo e ela sabe pouco. Não, ela pensa diferente. Então não tem policiamento ideológico. Eu não quero impor meu ponto de vista. Meu ponto de vista é meu. Eu sou feliz com ele, ou estou aprendendo a ser feliz com ele. E ela também. Aí eu pergunto: posso fazer alguma coisa para ajudar? Aí a pessoa: olha, o que está acontecendo comigo é isso, assim, assado e tal. Aí eu vou entrar dentro dos valores da pessoa e vou tentar pensar criativamente, sentindo o que ela está sentindo. Não como eu me sentiria no lugar dela, porque isso não serve, isso é projeção. Então, no exercício da empatia, eu vou entrar nos valores dela e tentar ser criativo. Olha, você já experimentou isso aqui, que é uma coisa que eu, com os meus valores, com a minha percepção de vida, jamais faria. Mas eu estou vendo dentro dos valores dela. Empatia é isso, gente. Amor é isso aí. Amor é isso aí. Não é policiamento ideológico, não é contaminar as pessoas com o meu ponto de vista. Se perguntar o que você acha disso, para você. Para mim o que eu acho é assim, eu faço assim, assado. A pessoa, não importa o que ela vai responder, o que ela vai fazer com aquilo. Se o que eu estou falando naquele momento, que ela pediu um conselho, pediu uma ajuda, pediu o meu ponto de vista, além da ajuda, porque a ajuda não necessariamente seja eu dar o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é meu. Ok? Ela pediu meu ponto de vista, e se para ela está um pontinho de cair a ficha para que ela vista, para que ela perceba que ela tem um ponto de vista parecido com o meu, e ela ouve meu ponto de vista, vai dormir com a ideia e acorda: pô, olha, deu um insight aqui, caiu a ficha. Eu escutei lá o cara falar, e não é que é isso aí que eu sinto também? Não é que isto é a verdade, porque a verdade não existe. Isto corresponde ao adequado
para ela naquele momento. Naquele momento, que semana que vem não sei, ano que vem não sei. Então todo policiamento comportamental advém de um pensamento criminoso de máfia de facção com vistas à preservação de um poder. O poder da família não como núcleo amoroso, que é o que a gente um dia vai conseguir, quando enxergarmos a humanidade toda como uma família. Não estão vendo a família como núcleo amoroso, mas sim como um núcleo de preservação de poder. Ok? Ah, mas o que o cara que é casado, que mora numa cidade desconhecida, que ele tem um emprego bem medíocre, que aquilo lá, e ele está querendo que preserve a família dele, lá no núcleo de valores dele, ele está contaminado por esse valor. Não precisa ser os grandes banqueiros internacionais, que eles fazem isso desde pelo menos 1685, que eu saiba, me corrijam se eu estiver errado. E é um poder de domínio do mundo. Conseguiram isso em 1913. Mas o cara lá no desconhecido, ele usa os mesmos valores, porque esse poder, esse sistema, essa filosofia, esse pensamento, ele foi disseminado e chegou nesse cara aí. Lá longe. Chegou esse valor. E agora, nesse momento, esse pessoal que comanda o mundo, falamos disso semana passada, comanda financeiramente o nosso mundo ocidental aqui, está derrubando esses valores. Porque eles acham que estão disseminando o que eles entendem como uma perversão comportamental, que não tem nada a ver com perversão comportamental, o pansexualismo, o homossexualismo, bissexualismo e tantas outras expressões humanas afetivas, para falar o mínimo, não é? Eles acham que estão colocando a gente num verdadeiro caos. De fato, dá uma bagunçadinha mesmo em relação àqueles valores pétreos que eles mesmos criaram. Família em nome da preservação do poder. Então agora a família está se disseminando, ela está sofrendo uma evolução. Embora ainda haja muito, eu diria que ainda 80% desse policiamento em relação pelo menos ao casamento. Então, gente, por essa razão que está acontecendo o encontro de hoje, pressionados para casar. Eu poderia estar falando aqui, pressionados para ter um status social, pressionados para ter o carro do ano, que é vendido hoje em dia associado à alegria de vida, ao prazer, como o cigarro era vendido nos comerciais, como fonte de potência. Como as bebidas alcoólicas são vendidas como estimulantes sexuais, praticamente a ideia é essa. Meu Deus, é difícil não ver isso, é enganoso. E muita gente quando chega para você e fala, poxa, mas você não vai casar? Nossa, o tempo está passando, poxa, nossa, meu Deus do céu. A pessoa está na inércia, ela não refletiu, e se refletiu está sendo cruel. Ela está na inércia de um pensamento coletivo, hipnose coletiva, é isso. Aí a pessoa já está pronta com um arsenal de argumentos para, se você disser não estou interessado em casar, ela tem um arsenal de contra-argumentos que todos eles vão desqualificar você, vão deixar você se sentindo um verme. Nós vamos falar de como nos livrarmos disso. Mas antes eu ainda quero falar um pouquinho sobre a situação pontual em que isso acontece na vida da gente. Eu quero elencar aqui algumas perguntinhas. Gente, quando tem esse treco de pressionar uma pessoa para casar, a gente está falando no comportamento de invasão pessoal, ok? Está vendo ali uma invasão pessoal. Estão te invadindo. Porque ninguém tem nada com a tua vida. Nada com a tua vida. Pô, mas você não vai casar? Puxa vida, nas sociedades mais sutis, mais experientes, mais cultas, esse assunto as pessoas não gastam nem um segundo com esse assunto. Ninguém quer saber disso, quer saber o que você pensa da vida, de um modo geral, incluindo o casamento, mas ninguém fica perguntando se você é casado, se você não é casado. Como você reflete a vida, o que você sente, se você tem alegria, se você não tem alegria. Se você é muito triste, por que você é triste, mas não para controlar você, é para trocar. Ok?
Então, quando a gente entra nesse hemisfério, esferas em que existe essa pressão para casar, nós estamos falando de invasão pessoal. Então eu vou aqui pontuar específicas invasões através de frases. O que você sente quando ouve as seguintes frases? Como sempre, eu vou falar a frase e dar aqui uns segundinhos para você sentir aí, para você refletir. Senão eu vou ficar falando frase por frase e você não vai ter tempo para sentir, para deixar ecoar. Então, se você puder agora, se você achar um barato, se você achar legal, você fecha o olho, eu vou falar a frase e você tem uns segundinhos para ver o que você sente. Ok? O que você sente quando você ouve a seguinte frase? Nossa, você ainda não se casou? O que você sente quando ouve a seguinte frase? Olha, o relógio biológico é impiedoso. Daqui a pouco você não pode mais ter filhos. O que você sente quando ouve a seguinte frase? Se você não se casar e não tiver filhos, quem vai cuidar de você na velhice? Outra pergunta, outra frase. Quando você vai numa festa e todas as suas amigas estão casadas e com filhos, você não se sente anormal? Outra, os seus pais não ficam tristes porque você ainda não deu um netinho para eles? Tadinhos, cuti-cuti. Outra, deve ser tão triste viver assim sozinha que nem você, sem marido, sem filhos. Outra frase, você não tem vergonha de mostrar para todo mundo que você não é amada? Você vai nos lugares, não tem marido, você não tem filho, você está sempre abandonada, sei lá, jogada. Outra, com esse temperamento que você tem, dificilmente você vai achar um marido. Outra, já que você não consegue mesmo um marido, por que você não faz logo uma produção independente? Pelo menos você vai ter um filho. Outra, o homem é um artigo em extinção e você ainda não cuida do seu corpo, quem que vai te querer? As perguntas hipotéticas aqui, o quanto você se sentiu incomodada com essas perguntas, é o tanto que você ainda dá valor e veracidade para esses pontos de vista cruéis expostos nessas perguntas. E eu faço a seguinte pergunta retórica: e quem não está nesse nível de consciência em que a gente ainda dá importância para o que pensam da gente, muita importância, a ponto de se incomodar e ficar com raiva das pessoas e raiva da gente também, raiva por a gente não saber responder a isso, raiva por a gente não saber, a gente fala reagir, mas o certo é responder, por a gente não saber se colocar, se posicionar tranquilamente diante disso. A pessoa que faz isso, é crueldade, consciente ou inconsciente, ela está provocando você, para você se sentir um lixo, mais do que nós já nos sentimos. Nessa sociedade estável e biológica, a nossa autoestima, no geral, é baixíssima. Então a pessoa faz isso para te jogar mais ainda no lixo, consciente ou inconscientemente. Aí qual é a resposta? O que a gente precisa responder diante de tamanha crueldade? Olha, eu vou lembrar aqui uma frase interessante do Cristo,
diante de Pilatos. Ele foi açoitado, botaram a coroa de espinhos, ele estava acabado. E ele foi levado a Pilatos. Pilatos ainda queria bater um papinho com ele. Saber, escuta, qual é, meu? Você está aí negando o César como Deus, o imperador era a divindade. Você está negando os judeus, a religião onde você nasceu, em que você nasceu. Volta atrás, meu. Você está meio louco, cara. Você não percebe que eu tenho poder sobre a sua vida? Aí ele respondeu uma das respostas mais fantásticas que eu já ouvi até hoje. Não teríeis poder algum sobre mim se não lhe tivesse sido conferido das alturas. Ou seja, esse poder que você tem sobre mim não é seu. Lhe foi conferido pela sincronicidade. Estou traduzindo aqui do meu jeito, tá? Pela sincronicidade. Eu, Cristo, pedi para ouvir isso, para interagir, para responder a você, dizendo que esse poder não é seu, você não tem poder. Quem está mandando aqui sou eu. Eu estou açoitado porque eu me mantenho no meu sentimento, não é nem no pensamento, porque o pessoal ficava meio pasmo. Que tamanha convicção era aquela que o cara estava para morrer, para ser crucificado? Se ele falasse, negasse qualquer coisa, como tantos outros negaram, tudo bem, o cara ia ter uma vida farta e tal, aquele joguinho político e tal, mas não, o cara imagina a convicção do Cristo ao ouvir aquilo. A gente não sabe, para quem não acredita, para quem é ateu, eu respeito, a gente não sabe da veracidade da existência, não, a documentação não é suficiente, mas se não existiu o Cristo, eu amo essa mensagem, eu amo o espírito crístico, ok? Eu sinto que existiu, mas se não existiu, eu amo essa mensagem, eu amo o espírito crístico. Então a convicção desse sujeito era tão grande, porque ele se conhecia profundamente, o cara meditava, silêncio, ele praticava silêncio, ele tinha convívio com ele mesmo. Então não lhe faltava convicção. Ele bambeava como qualquer ser humano bambeia, mas a convicção ia na frente. Então o cara, uma coroa de espinho na cabeça, ensanguentado, o cara voltou para o cara que tinha esse poder material sobre ele e falou: você não teria nenhum poder sobre mim que não lhe tivesse sido conferido das alturas. É desta consciência que eu gostaria de partir para sugerir a interação diante de pressões da máfia comportamental, que não é só em relação ao pressionados para casar, é pressionados para ter uma vida sexual dentro do padrão, é pressionados para ter uma vida profissional segundo o padrão interessante para aquela família, porque não pode ser isso, não pode, tem que ser isso aqui. Quando você percebe que você é de um jeito, esta convicção tem que ser maior do que o crédito que a gente dá para a sociedade. Enquanto a sociedade vem e me chama de louco e eu fico muito bravo com a sociedade, eu fico com raiva de mim por não saber responder, é porque eu ainda estou dando prioridade, eu ainda acredito mais na sociedade do que em mim. Eu ainda acredito mais nesse pensamento, que eu sei que é mafioso, todo mundo sabe que é mafioso. Eu estou dando uma importância maior para o que dizem do que para mim, do que em relação ao que eu sinto. Eu ainda não estou convicto de que eu sou soberano para mim, não para os outros. Não é aquele negócio, ninguém me manda, eu faço o que eu quero, não é isso que eu estou falando. Tem gente que pode pensar assim, não é isso que eu estou falando. É quando você percebe o que você é e você é feliz com o que você é, a gente cede muito por medo do abandono. Nós nos abandonamos quando fazemos concessões com medo do abandono. Então toda vez que você faz uma concessão com medo do abandono, você está mais abandonado. Percebe que é uma loucura o que a gente faz? Então eu vou dar um jeitinho de casar para fazer a vontade do social, porque pelo menos eu não fico abandonado. Aí que você se abandona mais ainda. Então é você olhar para você, perceber você, sentir você. E eu não estou falando de uma análise comportamental, eu sou raivoso, eu tenho isso, eu sou generoso, eu tenho tais limitações, eu tenho tal habilidade, eu consigo mexer com pintura, eu consigo fazer um trabalho tecnológico maravilhoso, consigo construir carros e tal. Não é isso que eu estou falando. É você perceber você dentro de você, com a sua sabedoria.
E isto através da meditação. Para quem não medita, eu estou falando de uma possibilidade. Então, medite. Mas também leia livros de homens que meditam. Ramana Maharishi, Yogananda, Osho. Tem muitos, mas Gandhi. Quando você tem essa percepção de você mesmo e você percebe o que você é melhor você ficar vermelho de vergonha na hora do que roxo de raiva depois. A pessoa vem, mas você não vai casar? Como assim você não vai casar? Olha, eu não sinto essa vontade. Ah, mas porque acontece isso, porque acontece aquilo, porque tem isso, porque tem aquilo, todo esse elenco de coisas que eu falei aqui, cruéis, estúpidas, imbecis, dessas coisas de, já que você não consegue mesmo marido, por que você não faz logo uma produção independente, pelo menos você vai ter um filho, essas crenças idiotas. A pessoa vem com esse monte de argumentos. Eu repito, eu não sinto isso em mim. Ah, mas isso aí você vai ficar desprezado pela sociedade, você vai ser um pária da sociedade. Eu não sei se eu vou ser um pária ou não, mas eu não posso deixar de seguir o que eu sou. Eu serei um pária abandonado por mim mesmo se eu não for o que eu sou. E com isso você não está discutindo, ah, mas você é um idiota, você é uma cretina, você é uma idiota, você é isso, você é aquilo e tal. Olha, eu respeito o seu ponto de vista, embora não concorde, porque não me sinto idiota ou cretino. Eu sigo o meu coração. A gente não precisa brigar, não precisa entrar na reatividade. Você não se desliga da amorosidade. Você se conecta sempre com amorosidade, porque você, nessas alturas do campeonato, você está exercendo você mesmo. Você não está nem aí para a casca social das pessoas, você está aí para a essência das pessoas. Só que essa essência, nesse caso, não está exposta, você não está se relacionando diretamente com ela. Ela está exigindo de você uma interação periférica, de ego. Então o seu ego a serviço do ser não vai brigar, mas vai dizer pacificamente. Como Cristo falou, não teria esse poder nenhum sobre mim que não lhe tivesse sido conferido das alturas, na maior tranquilidade, na maior serenidade. Eu fico muito comovido quando eu lembro disso aí. Essa serenidade você adquire quando você vive você mesmo, tá? Quando você tem meditação. Não adianta, eu medito, eu paro 2 minutinhos, não é meditar mesmo, é silêncio físico, mental, emocional, porque isto é que vai propiciar aquele barato, porque o ego fica quieto, e quieto a sabedoria vem, porque o ego ativo, a meditação ativa, tudo bem, a gente chama de meditação, mas aquele é preparo para meditação, essencial. Preciso correr, preciso fazer exercício, porque minha mente é muito imperativa. Tá bom, com relaxamento vai bem, mas não chama de meditação, isso é equívoco. Meditação é silêncio físico, emocional e mental. Você não deseja nada, não faz nada e não pensa nada, né? Esse é um treinamento, é um trabalho longo. Em geral é longo esse trabalho, mas não tem trabalho com melhores proveitos do que esse daí. Você tem essa serenidade diante disso, você não vai brigar com o social, você vai conviver na distância saudável sem culpa, porque você não está dando razão para o social em nenhum momento, para esse social atrapalhado, ok? Em nenhum momento. Você continua dando razão para as leis de trânsito, para as leis comportamentais, não rouba, não mata, ok? Você continua para o básico, você continua dando importância. É para esse excesso de rigor do social, que desrespeita a sua forma de existir, ok? E essa sua forma de existir não implica em dano e nem dolo para ninguém. Tá, então nesse caso você não concorda mais com a repressão social, com a pressão social. Então aí você interage com leveza. Você conversa consigo próprio em estado meditativo depois da meditação. Por que eu não quero casar? Ou por que eu não casei? Ou por que, digamos que não queira, eu não quero ter filhos? Por que não tive filhos? E a resposta vem, o seu ego não vai procurar. Você vai ficar, não, eu acho que é por isso, por aqui, vamos procurar uma manual de instrução. Não. Essa resposta vem de dentro, a sabedoria vem de dentro, a instrução vem de fora. A sabedoria vem de dentro e fala. Aí você vai saber, isto lhe dá o quê? Convicção plena sobre você. Não é que você vai achar que isso é lei para todo mundo. Você vai perceber que você sente isso, que isto é genuíno, autêntico e valiosíssimo para você.
Aí você fala isso com serenidade, porque você não está brigando, a pessoa está lá brigando, inconformada e tal, porque ela está, sei lá, num nível de consciência que ela briga, tá? Que ela quer reger o teu comportamento. E aí você, quando está num nível de consciência mais iluminado, vou usar essa palavra, que me entendam com jeito, por favor, quando você tem mais percepção, principalmente, e é sempre principalmente percepção de você mesmo, ok? Porque de repente você sente que você precisa casar, você sente que você precisa ter filho, você sente que você precisa viver isolado em algum lugar, fazendo meditação ou não fazendo nada, é o teu coração que está falando, é a tua sabedoria, siga. O que não pode, o que não é saudável é a gente ficar enchendo o saco dos outros para adotar a filosofia da gente, ou a religião da gente, ou o pensamento político econômico que a gente tem. Porque isto constitui pensamento mafioso. Isso constitui pensamento de facção, de poder, de controle, poder destrutivo e controle sobre os outros. Castração da característica de algo único, valiosíssima de cada um de nós. Porque cada um de nós tem algo único e preciosíssimo para colaborar com o todo. Quando a gente exige comportamento padrão, a gente está castrando, não castra nunca, mas a gente está abafando isso. A própria pessoa não consegue perceber valores dela. Ela sente que alguma coisa não está legal. Quem não se conhece, sente falta não sei do que. Não sei bem do que, mas fica sentindo falta. Porque a pessoa não sabe do que é. É do convívio consigo próprio lá na essência. Então, a pressão para o casamento, a pressão para a direção sexual de gênero, a pressão para a profissão de um filho, de um amigo, a pressão para o status social, a pressão para comportamentos de um modo geral. Se a Terra continuar sendo esse planeta de musculação da disparidade, onde a gente aprende consciência e aprende compaixão também, com os níveis diferentes de consciência, enquanto continuar isso, as pressões continuarão. Agora, essa pressão é justamente o fator que nos motiva, quando estamos bem perceptivos, nos motiva a procurarmos a nós mesmos, a encontrarmos a nós mesmos. E aí com serenidade a gente fala, quando perguntado, porque a gente não vai ficar pregando nada. A gente fala, olha, essa é a minha vocação. Pode ser casado, pode não ser casado, pode não. Ah, mas você casou, você não tem filho? Porque é aquele negócio. Você não tem namorado? Você não tem namorado? Aí arruma um namorado, aí casou. Poxa, você casou, que legal. Agora quando é que vai ter filho? Não sei. Eu não sei nem se esse casamento vai durar. Estou acontecendo, eu não estou programando. Aí tem filho. Por acaso não, e na maioria das vezes acontece, quando nasce o filho, os filhos absorvem muito dos pais. É assim, sempre foi assim, sempre vai ser. Porque é uma perversão ainda os filhos serem de responsabilidade única de pai e de mãe. Os filhos são de todos amorosos. Ok? Isso requer um nível de consciência mais parecido, não tão disparo quanto está agora. Mas isso requer a nossa excelência biológica antes, para que isso possa vir a acontecer um dia. Ok? Então a pessoa tem o filho nessa condição aqui, e ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, aí desabafa com uma amiga ou com a mãe, meu Deus, se eu soubesse que era assim eu não teria tido filho, meu Deus do céu, é muito complicado para mim, eu não dou conta disso aí. É um desabafo, a pessoa ama os filhos, quando nasce você ama, não tem jeito. E que bom que não tem jeito, você ama. Mas eu não dou conta disso. Aí a sociedade, mediunizada pela mãe, fala assim, ah, você casou porque você quis, agora o problema é seu. Esta mesma mãe encheu o saco da filha para arrumar um namorado, encheu o saco mais ainda da filha para ela casar, encheu o saco mais ainda para ela ter filho, porque eu quero um netinho, sabe, filhinha? Um netinho pra mim, sabe? Né? E aí a filha faz um desabafo desse. Não, ela não está renegando os filhos, ela está dizendo o quão difícil é, o quão pesado é para ela naquele momento. E a mãe falou, você, isso é opção sua, você que quis, o problema é seu. Gente, é de uma crueldade, é de uma crueldade sem tamanho, não é? Sem tamanho. Então, seja qual for a sua vocação, casar, não casar, viver
um afeto para o resto da vida, não casado, cada um na sua casa, cada um num país, amores à distância, como falei no vídeo que foi publicado hoje, vivendo amor à distância. Seja qual for a sua vocação, de gênero sexual também, não importa o gênero que você, com quanto que você se expresse amorosamente através dele. Não importa a sua profissão, não importa nada que você faça de colaboração para com você, que seja a expressão da sua alma. Não menospreze aquilo que você tem de excelente, que pode parecer uma coisa simples, pequenininha, imperceptível para os outros. Não menospreze isso. A sociedade que age quando faz essas críticas em nome de máfia, de facção, é sacanagem mesmo, é destrutivo o negócio. É um treco assassino da individualidade. Não se olhe pelo olhar do social, olhe-se pelo seu olhar, que fica cada vez melhor quando você se olha com um olhar amoroso que vem da sua sabedoria, que vem de dentro de você. E esse olhar fica cada vez melhor quanto mais você medita, quanto mais você se entrega a você mesmo. Gosto sempre de lembrar aqui, gente querida, que esse processo todo, ele só tem sucesso quando você começa, quando você parte, quando você engata a primeira nessa trilha do autoconhecimento, focando o tempo todo, não importa se você acordou mal, se você está de mau humor, se você está com ódio naquela hora, ódio, raiva, esses detritos relacionais, emocionais, eles são absolutamente naturais de quem está vivendo estado de praga biológica. Não se identifique com isso, isso está em você, isso não é você. Quando você está com isso aí, estou doente. Aí você vai meditar. Depois muda o sentimento. É um trabalho cotidiano. Cotidiano. Para uma meditação que você faz, você aguenta 2, 3, 4 capítulos de novela. Depois tem que voltar a meditar, no máximo. Se você vai a uma exposição de consumo em massa, você vai precisar meditar muito. De tanto que você medita, você vai conseguir ver quantos capítulos de seriado, de novela, ou em exposição de consumo, porque você vai estar com você. Você não vai perder a presença em relação a você, você não vai mais sair de você e entrar no desejo, na frustração, sentimentos, detritos emocionais que sistematicamente o nosso derredor poluído e venenoso nos induz a sentirmos, a nos conectarmos. Então é meditação, gente. Mais uma vez, e pela milionésima vez, não me canso e tenho muito amor em repetir isso. É a meditação. Experimenta. Se você não experimentou, experimenta. Faça um pouquinho. Tem aqui no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos de exercício de meditação. Dá uma olhadinha lá. Tem 2 de exercício de meditação e tem 2 vídeos em que eu falo exclusivamente de meditação. Dá uma... E veja outras coisas também, não é só aqui no meu canal, não. Tem muita coisa no YouTube que fala, muita coisa boa sobre meditação. O importante é você saber que meditação é silêncio, na hora da meditação é silêncio. Meditação induzida, ou seja, eu preciso esclarecer um treco aqui, gente. Existe uma distorção semântica. A meditação, segundo a psicanálise, é você refletir sobre alguma coisa, você pensar, vou meditar sobre este assunto. Então, a palavra meditação tem um significado aí, ok? E aquela meditação que vem lá da cultura védica, que é a meditação a que me refiro aqui, é o silêncio, é o encontro com você mesmo. É uma forma de você aumentar a sua percepção, entre aspas, você aumentar a sua luz. Não é pensar, é silêncio. Você antes relaxa do jeito que você quiser, pode dar uma corrida, pode dar um gás, fazer amor, pode fazer o que você quiser. Fazer amor é maravilhoso antes de meditação. Está relaxado, está tranquilo, você entra em meditação ali. Você está só, o corpo está completamente relaxado, o teu ego está silente e você pode entrar numa boa meditação. Por exemplo, eu não estou dizendo que este é o melhor jeito de você entrar em meditação. É o relaxamento que for do momento, no dia. Esteja aberto para relaxar do jeito que você precisa no dia. Aí você entra em silêncio físico, mental e emocional. E aí depois você entra no estado meditativo. Isso tem nesses 2 exercícios bem explicado
nesses dois exercícios de meditação que eu tenho aqui no meu canal do YouTube. Concluindo, gente, esse trajeto todo entre darmos valor para os valores sociais, quando nos julgam, quando nos pressionam, quando nos colocam em xeque, o trajeto entre estarmos submissos a esses valores e o ponto de chegada, que é transcendermos a necessidade de dar satisfação, a necessidade de compactuar com esses valores para não sermos abandonados, porque a gente sabe que vai se abandonar se fizer concessão em relação a esses valores. Esse trajeto todo, gente, precisa ser feito o tempo todo, com foco no afeto. Gente amada, gente querida, emocionado aqui, eu dou por encerrada a exposição do nosso tema de hoje, pressionados para casar.